Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu tô aqui hoje para falar sobre este livrinho aqui, Corpos que Andam, certo? Eu já tinha falado para vocês, né, que eu ia falar sobre esse tema, certo? E esse livro ele é interessante porque, primeiro, acho que ele foi o segundo ou foi o terceiro livro espírita que eu li depois de Violetas na Janela, que inclusive é da mesma autora. E esse livro, ele para mim foi muito interessante porque eu brincava, né, de invocar os espíritos quando era mais jovem. E esse livro fala justamente sobre isso, do risco, do perigo que é essa brincadeira. E aí eu brinquei do copo, do compasso, da caneta, mas teve gente que já brincou da tesoura, certo? E minha experiência nesse quesito foi relativamente tranquila, né? Mas o livro ele aborda uma questão muito séria, que são as obsessões que a gente acaba atraindo por conta dessas invocações. Né? O livro ele conta a história de, enfim, várias pessoas que elas brincam com essa coisa de invocações e acabam tendo consequências. E são consequências que não são nada legais. Porque o que acontece? Geralmente é a questão de um tabuleiro. Primeiro ponto que o livro deixa bem claro. Um tabuleiro que serve para essas invocações, ele fica impregnado de energias, certo? As energias mentais daquelas pessoas que manipulam ou da pessoa que manipula com o tabuleiro. Então é o primeiro ponto, né? Ele fica condensado de energias, né? Por conta de que geralmente quem faz essas invocações pode ter mediunidade ou não, mas também tem um poder mental que é relativamente forte a tal ponto de conseguir invocar espíritos, certo? Então, esse tabuleiro, ele fica impregnado de energias, né? E geralmente esses tabuleiros são bem antigos, né? Dificilmente você compra um tabuleiro novo para você brincar exclusivamente disso, né? Então, esses tabuleiros, eles já vêm saturados de fluidos de outras pessoas, né? De outras invocações, e ele fica ali marcado energeticamente com aquele tipo de energia. Segundo ponto. Esses espíritos que são invocados e que atendem a esse tipo de chamado, logicamente não são espíritos superiores, porque os espíritos superiores, eles não atendem chamados de pessoas aleatórias, né? Além disso, certo? Geralmente são espíritos zombeteiros, brincalhões, espíritos que andam aí vagando pelo umbral e que na hora que vem alguém chamando, eles se sentem logicamente chamados, requisitados e aí acabam marcando presença. Na maioria das vezes eles mentem bastante, geralmente a gente, né, invoca eles para saber coisas sobre o futuro e nunca dá certo, porque as previsões que fizeram para mim e para os meus amigos não deu nada certo. Disseram uma vez que eu ia ter filhos aos 26 anos e, bom, eu já passei dos 26 e não tenho filhos. Então, assim, são várias coisas aleatórias que eles dizem justamente só para ficar ali na zoeira, na curtição, ok? O terceiro ponto é que o seguinte, geralmente não vem só um. Geralmente eles andam em grupo, eles são uma pequena falange de 2, 3, 4, 5, 10 espíritos diferentes ou até mais. Eles revezam entre si na hora das invocações. Então, você não faz uma invocação de só um espírito. Ainda tem esse detalhe, né? Então são de vários que eles ficam ali ao redor do grupo ou da pessoa que faz essa invocação. Quarto ponto. Geralmente eles vêm, mas o grande problema é mandá-los embora depois. A maioria de nós não tem a autoridade moral de realmente fazer com que eles saiam. Então, esse é o grande segredo, o grande mistério da questão das evocações. Porque nós podemos chamá-los, sim, podemos. Mas e na hora de mandá-los embora? E quando esses espíritos, eles gostam da energia da pessoa ou da energia do ambiente, meus queridos, eles não vão mais embora.
certo? Então ali eles vão convivendo junto com os encarnados, daqui a pouco eles estão se metendo, eles estão fazendo parte da fofoca, criando intrigas e pior, obsediando as pessoas da família, né? Ou então, no meu caso, eu brincava na escola, né? Então assim, tinha um fluxo maior de pessoas e tudo, mas não era menos perigoso, certo? Mas existem casos em que as pessoas fazem na casa, né, dos colegas ou na própria casa. E geralmente esse tipo de situação dá merda, como eu disse, porque a questão não é chamá-los, a questão é mandá-los embora depois. Então, nesse processo aí é que tá. Eles chegam, se sentem convidados, se sentem chamados, e depois eles não querem ir embora. Então eles começam a participar da rotina, do dia a dia dos moradores, eles montam estratégias para fazer com que cada vez mais eles ganhem mais espaço, certo? Dentro daquele ambiente, desestruturam uma família, sim, né? Tanto aqui no caso, tem um caso específico que eu achei interessante, que aqui no livro ele aborda sobre uma menina que ela faz a brincadeira do copo na escola, junto com as colegas, e aí é atraído um espírito, que o espírito simplesmente se apaixona por ela. E o espírito vai na casa dela, começa a interferir no namoro dela, e causa prejuízos ao namorado dela e faz de tudo para que eles briguem, para que eles possam terminar. E o espírito é completamente apaixonado por ela, ele tem uma imagem idealizada dela e nos pensamentos dele, ele aguarda o dia em que ela vai desencarnar, em que ela vai morrer, para que eles possam ficar juntos. Ele diz para ele mesmo que não tem coragem de provocar nela o suicídio, mas que vai esperá-la, né, desencarnar naturalmente para poder ficar com ela no plano espiritual. E pasme, uma das também estratégias dele é exatamente fazer com que nenhum parceiro se aproxime mais dela, né? Ele tenta tirar o namorado dela e que ele iria conseguir se ela não tivesse uma amiga que era espírita e que essa amiga, juntamente com os pais, né, conseguiram auxiliar ela e fazer essa desobsessão. Então, daí é que mora uma série de inconvenientes, como diria Kardec. Porque esses espíritos, eles se sentem chamados, se sentem convidados, e aí eles adentram na intimidade do nosso lar, principalmente daqueles lares em que não há oração, em que não há o culto da prece, nenhum culto de nenhuma religião. E aí esses lares, eles ficam altamente indefesos do ponto de vista espiritual. E aí esse processo, o que acontece? Esses espíritos chegam, ficam, vão gostando de ficar e vão pouco a pouco modificando toda a estrutura familiar, a estrutura daquela casa. Como eu disse, se metendo, fazendo intrigas, querendo manipular a situação. E como eles estão em vantagem por conta de estarem invisíveis, eles conseguem fazer isso. Então, por isso que eu digo que o grande problema de uma invocação não é você chamá-los, mas é você mandá-los embora depois. Porque a maioria de nós não tem autoridade moral de pegar e dizer, né, fazer como Jesus, né, que Jesus expulsava os demônios. Por que Jesus expulsava os demônios? Por os maus espíritos? Porque Jesus tinha autoridade moral, né? Então ele dizia, vai-te embora daqui, e o espírito ia. Agora vai a Neuza fazer bem um negócio desse, né? Com que autoridade moral? Então é um dos casos que realmente traz obsessão, certo? E obsessões que são tanto quanto, não vou dizer difíceis, mas que dão trabalho, certo? E se forem muito prolongadas, há uma repercussão energética, porque esses espíritos, eles não ficam à toa, tipo assim, eles se alimentam das nossas energias, dormem conosco, acordam, comem junto com a gente. Tem até uma parte no livro também que conta que uma das meninas, uma menina que fez a brincadeira, ela era obsidiada pelos espíritos que só gostavam de comer carne, então ela só comia carne quase crua, né? Então daí a gente vê como eles conseguem ter essa abertura em nossas vidas. Se a gente, sem invocar, eles já conseguem ter essa abertura, imagina
aí fazendo as invocações. Então são brincadeiras realmente muito perigosas, né? Que o espiritismo tem um olhar bastante sério sobre essa questão. E eu posso dizer de minha experiência, certo? Que realmente não é uma brincadeira legal de se fazer, né? Graças a Deus eu não tive nenhum episódio na minha casa, né? Mas eu tive colegas que ficaram bastante perturbados, ai meu Deus do céu, tiveram problemas, não conseguiam dormir depois, né, das invocações da brincadeira, não conseguiam dormir, passaram uns dias se sentindo vigiados, assustados, não conseguiam pensar direito, né, uma sensação de estar todo o tempo com uma pessoa do lado, né, algumas perturbações mentais, né, perturbações de sono. Então assim, são todas repercussões negativas desse tipo de brincadeira, ok? Então, por isso que os centros espíritas, a gente sempre aconselha para que a gente não faça esse tipo de adivinhação, esse tipo de brincadeira, esse tipo de invocação, porque, como eu disse, os bons espíritos, eles não fazem parte desse tipo de brincadeira, né? Até porque a maioria das perguntas que rolam dentro de uma brincadeira como essas é o quê? Perguntar se eu vou casar, perguntar sobre emprego, se fulano gosta de mim, se não gosta. Então, são perguntas muito fúteis que os espíritos superiores não perdem tempo. Ah, Neuza, mas e se no começo eu fizer um Pai Nosso? Não. Os espíritos inferiores, eles toleram essas orações. Com o passar do tempo, eles mesmos vão fazendo com que as pessoas não façam mais essas orações. Então, assim, você fazer como um ritual vazio, você rezar um Pai Nosso de uma forma vazia, só porque você acha que vai proteger, não vai. Porque o que te protege dentro de uma oração é a sinceridade daquilo que você diz, é a conexão que você faz, a conexão de respeito, de amor, de você rezar com humildade, com carinho, sabe? Com realmente aquela devoção. Então, eu tiro por mim também que nas minhas experiências a gente fazia um fio Pai Nosso, só aquele Pai Nosso que está no céu, a gente fazia de uma forma muito mecânica, muito inócua, muito vazia. E logicamente que isso não funciona, não adianta. Ah, Neuza, mas se eu conseguir encerrar, eles dizem que vão embora. Eles dizem, mas o fato deles dizerem não significa dizer que eles vão. Até porque, como eu disse, eles estão com uma vantagem que é a questão da invisibilidade, né? Estão invisíveis, então eles transitam entre nós. Então, muito cuidado com esses chamados. Ah, Neuza, mas ele diz que é meu protetor, diz que é meu avô, diz que é não sei o que, não sei o que. E eles podem dizer o que eles quiserem, eles podem conseguir informações que eles quiserem, entendeu? Mas, como eu disse e repito, né? Os espíritos superiores, eles não têm esse tipo de ocupação, eles não fazem parte desse tipo de divertimento, né? Então o livro chama muita atenção para isso, que realmente são casos que podem evoluir para casos difíceis de obsessão, de subjugação, certo? De fascinação, que é aquela pessoa que a pessoa fascinada, que ela acha que a brincadeira é incrível, que ela tá super protegida por um parente, por um espírito de luz, e que na verdade não é bem assim que acontece. Então é um processo bem interessante, o livro aborda muito, eu recomendo, certo? Que é para quem tá começando o espiritismo, é uma leitura bem leve, bem gostosa de se fazer, e eu vou fazer um paralelo, né? Eu vou fazer um outro vídeo, porque desse livro, Corpos que Andam, né, também há um desdobramento para uma série da Netflix, que é Os Irregulares da Baker Street, certo? Que também fala nesse seriado sobre invocações. E aí eu vou fazer esse link, né? E no próximo vídeo eu vou falar sobre a série e a respeito das várias invocações que acontecem. E posso adiantar, né, que o resultado é sempre desastroso nesse tipo de invocação, tá bom? Um super beijo pra você e até o próximo vídeo.